Olá, pessoal, boa noite. Na gravação anterior, abordamos a diferença entre sonhos e projeções. Quem assistiu vai lembrar perfeitamente. Hoje, estamos trazendo algumas das inúmeras vantagens pessoais. E olhe bem, eu falei vantagens pessoais, tá? De se projetar, sair do corpo físico ou ter experiências fora do corpo, também conhecido como desdobramento e viagem astral. Eu, pelo menos, acessei a Conscienciologia por causa da chamada para uma palestra pública gratuita nos anos 90, tá? Por ter lá na chamada viagem astral. Eu era fã disso e vivia tendo essas experiências. E vamos esclarecer aquelas pessoas interessadas em ampliar seu processo evolutivo, né? Priorizando a autopesquisa, priorizando o autoconhecimento. Não adianta falarmos para quem não tem interesse em um novo conhecimento ou que já tenha esse conhecimento, mas que não deseja se aprimorar, se aprofundar, ampliá-lo em seus horizontes. Como um dos pesquisadores da consciência, eu, Zamit Zumba, vinculado a este laboratório de autopesquisa, agradeço a participação de todos em nome das equipes intra e extrafísicas, que nos inspiram e nos amparam. Como disse, vamos ampliar o assunto projeção da consciência, apresentando as vantagens ou benefícios da consciência em sair do corpo. São as experiências que a consciência faz fora do seu corpo físico, biológico. Descubra então essas vantagens. Nunca mais você será o mesmo. Faremos a abordagem de hoje pelo paradigma consciencial. E qual o objetivo? O nosso propósito é dar subsídios, contribuições para uma agenda extrafísica com qualidade e maior discernimento. E, com isso, promover uma vida multidimensional mais produtiva. Ou seja, você vai deitar, dormir. Então, o que é que você quer fazer no período em que seu corpo físico, biológico está em repouso? Porque você, como consciência, não precisa de repouso. Você simplesmente se desloca do corpo físico e fica ali. Então, ter uma agenda extrafísica, ter objetivos, ajuda, facilita e até passa a ser um motivo, né, de como impulsão para a concretização dos seus desejos. Então, sejam bem-vindos. Já sobre a convivência interdimensional, já sabemos que coexistimos multidimensionalmente, quer queiramos, quer não queiramos, pois contra fatos não há argumentos. E aqui deixamos para vocês um desafio. Vivenciem suas próprias projeções, tenham suas próprias experiências, até para contar, né, com realismo. Comprovem e tirem proveito evolutivo dessa realidade. Olha aqui, grande oportunidade temos para otimizar o nosso processo evolutivo.
Ok? Tudo bem. Vamos falar aqui, inicialmente, para situar cada um de vocês, né, no assunto e colocando o assunto em relevância, né? Mostrando a importância desse fenômeno projetivo. Dos fenômenos parapsíquicos, tá, abordados e estudados até o presente, a projeção consciente é notadamente o mais importante de todos os fenômenos. É o triunfo da consciência sobre o próprio restringimento da vida material, da vida intrafísica. Holopensene projetivo. O que é holopensene? É o conjunto de nossos pensamentos, né? O que realmente temos ou pensamos diuturnamente. Mesmo tendo essa importância, toda essa importância, né, da qual falamos, pode-se afirmar que foi o fenômeno mais renegado, né, o fenômeno mais esquecido na história da humanidade. Entretanto, ao que tudo indica, quanto mais materialista é o nível de um planeta, mais trabalhosa é a implantação de um holopensene projetivo, ou seja, de pensamentos projetivos, essa realidade que muitos não querem reconhecer e falam notadamente que são sonhos. Há uma confusão nisso aí, há uma interpretação muito materialista nesse projeto. Só que a projeção da consciência é uma realidade. No entanto, com o crescimento e a ampliação da autoconscientização, essa conscientização multidimensional, o reconhecimento que coexistimos multidimensionalmente, a realidade extrafísica tende a ficar cada vez mais conhecida e também vivenciada. Porque quando você nota que não é sonho, e sim uma projeção, você já está em outras dimensões. Então, passa a ser uma realidade. E você, com isso, poderá afirmar essa convivência ou essa coexistência multidimensional. E com relação à autopercepção, tanto humana como subhumana, né, um dos traços fortes que diferenciam os seres humanos dos animais subhumanos é a percepção de si mesmo. Ou seja, saber da própria existência, né? Porque saber de sua própria existência, isso é básico. E, ao mesmo tempo, é fundamental. Seguindo essa linha de raciocínio, outro nível de autopercepção desenvolvido por nós mesmos está relacionado à vivência lúcida em outras dimensões. Esse conhecimento é tão importante quanto sabermos de nossa própria existência. Entretanto, ainda é uma realidade pouco explorada, mesmo todo mundo saindo do corpo enquanto dorme. E aí, o que eu repito, é sonho ou é projeção? Já falamos isso na live anterior. Aqui é um prosseguimento, a sequência. Não é raro ouvir algo do tipo: eu consigo sair do meu corpo a maior parte das noites e não sei o que fazer. E por quê? E por que isso? É a desinformação. Não saber o que fazer é falta de informação, portanto,
é a desinformação, quando outros dizem que aquilo é simplesmente um sonho. Mesmo que boa parte das pessoas conseguisse ter projeções lúcidas, ainda assim as realizações extrafísicas poderiam ficar limitadas. Como fato, é possível observar que muitos que dizem sair do corpo acabam fazendo pequenas ações, ainda pequenas ações, não sabem aproveitar o potencial, né, que existe quando realmente se está projetado. Então, são pequenas ações, se são, é porque está trabalhando em subnível. E isso acontece por quê? Por não saber aproveitar melhor essa grandiosa ferramenta. E nós vamos aqui mostrar a estrutura inicial, tá? A fim de aprofundar o entendimento dessas vantagens projetivas cosmoéticas que vamos abordar daqui por diante, apresentaremos algumas apenas, vantagens pessoais, só vantagens pessoais na live de hoje. E vamos fazer isso em ordem alfabética, tá? Para que não haja. Qual é a mais importante? Essa ou aquela? Na ordem alfabética, para uma melhor compreensão. E essas vantagens vão traduzir, né, a verdadeira importância da projetabilidade lúcida, consciente. Em outras lives, poderemos abordar as demais vantagens, como, por exemplo, as vantagens assistenciais, as vantagens convivenciais, ou seja, de convivência, quais os ganhos, quais os benefícios. Vamos falar também, na sequência, em outras lives, como disse, nas vantagens gerais que a projetabilidade lúcida oferece. E para a reflexão, não existem inversões, existem descobertas. O que você criou porque não sabia, mas já existe, em algum plano, em alguma dimensão. Então, você descobre, você acessa. Ok? Léxico de ortopensadas. Vamos desenvolver o assunto? Vamos falar hoje de algumas vantagens pessoais. E nós nos baseamos para trazer esse assunto hoje de forma objetiva, né? Procurando cada vez mais esclarecer, mesmo sendo objetivo, já está claro, em um artigo escrito por Alexandre Pereira, pesquisador, professor, voluntário da Conscienciologia, está nos sites aí, Consciência Lúcida, vídeos de Conscienciologia e afins, e principalmente no site Dimensão Mental. Lá, quando eu citar no final a bibliografia, eu vou apresentar qual o endereço eletrônico, mas só colocar Dimensão Mental, vocês vão acessar. Ou, melhor, já vou adiantar, www.dimensãomental.com.br. Pronto, já adiantei. Muitas pessoas se questionam se o que tiveram foi um sonho comum ou se foi uma experiência fora do corpo. E aqui eu pergunto, o que você tem à noite, quando está dormindo, você sabe distinguir se é um sonho comum ou se é uma experiência fora do corpo? E experiência fora do corpo, também conhecida como projeção consciente, viagem astral, desdobramento, entre outros termos que realmente encontramos por aí. Vamos para a primeira abordagem, para a primeira vantagem ou benefício.
absorção de energias imanentes, absorção de energias puras, do mar, floresta, né? Das diversas fontes puras. Fontes essas, ou energias essas, revitalizadoras, capazes de aumentar a compensação energética, quando estamos, principalmente, defasados, em desequilíbrio, né? E, com isso, encontrarmos o equilíbrio holossomático. O que é holossoma? Soma, corpo. Holo, conjunto. Conjunto dos corpos. Conjunto dos veículos de manifestação da consciência, já que nós, consciência, não somos os veículos de manifestação. Nós nos utilizamos desses veículos para uma manifestação nas diversas dimensões que realmente estivermos. Evidentemente, a projeção serve como um recurso natural para a captação energética. Mas com esse foco e direcionamento, tende a ser bem mais sucedida. A recomposição energética é, antes de tudo, um recurso autoassistencial. A consciência é a primeira a se beneficiar dessa recomposição energética. Então, ela se autoassiste. Ela absorve a energia pura, a energia imanente, para todos os seus corpos ou veículos de manifestação. E há a limpeza energética desses veículos. Vamos para a segunda vantagem, aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoar o quê, né? Olha bem, a projeção consciente pode ser utilizada como um recurso paradidático, um recurso extrafísico, né? Paradidático. É a didática nossa, aqui no nosso plano intrafísico, e quando a gente fala paradidático, para, além, então, a didática extrafísica, para o treinamento e a capacitação de diversas ações. Como, por exemplo, treinar extrafisicamente o estado vibracional. Ou seja, o trabalho energético em si. E todas as demais mobilizações energéticas. Tá? Absorção, exteriorização, circuito fechado, a limpeza de todos os chakras, né, do horochakra, né, ou energossoma, termos que usamos para definir o veículo energético da consciência. Mas serve também para qualificar o treinamento do parapsiquismo lúcido. E o aperfeiçoamento também da escrita, tá? Entre outros fatores e oportunidades que temos. Tudo isso através da projeção consciente. A terceira vantagem, autobilocação. Tá? Você se ver em dois lugares, tá bom? Vai ver como isso. A experiência de ver o próprio corpo. Olha aí, você sai, né, tá projetado, houve a descoincidência, e você olha, o seu corpo está na cama. E aí? Quem já tem um conhecimento teórico não vai se assustar. Quem ainda não tem, se assusta, né? Então, a experiência de ver o próprio corpo físico, deitado, pode parecer um ato meramente simplório, né? Contudo, trata-se de um momento chave, um momento ímpar, inesquecível. Eu lembro disso, a minha primeira, consciente, sabendo já o que estava vendo. Porque a primeira houve um impacto, né? E é até paradoxal para quem já foi capaz de vivenciá-lo. É um momento chave que equivale ao gesto de olhar para a própria vida, né? Olhar para si mesmo
e fazer reflexões profundas sobre a existência. Nesse momento, você vai dizer, puxa vida, existe muito mais do que o que eu pensava que existisse. Não é raro ocorrer em euforias, você fica eufórico, né? E essa euforia é extrafísica. Você projetado, você fica, puxa, fica maravilhado, tá? De saber que está projetado, que pode voltar, que pode ir para onde quiser, ver o que você quiser ver, tá? É lógico que, evidentemente, é um trabalho sequencial, tá? Tudo extrafisicamente, sabendo que seu corpo físico está deitado na cama. E também surgem sentimentos de profunda gratidão. Gratidão ao corpo. Olha que interessante. Você olha ali, olha com uma compaixão, sei lá, você quer agradecer. Puxa vida, que legal. Está me dando a oportunidade de manifestar através de você, meu querido corpo físico, biológico. Vamos para a quarta vantagem, o autoconhecimento, né? Tanto intra como extraconsciencial. Tá? A projeção lúcida é um dos meios mais eficientes para um indivíduo se conhecer, tanto do ponto de vista intraconsciencial, de si para consigo, tá? Como extraconsciencial. Por quê? Porque vai se ver de forma multiexistencial, ou seja, vai acessar sua memória, vai acessar suas existências passadas. Também vai acessar as diferentes e diversas dimensões. Então, é algo multidimensional, é um conhecimento multidimensional. Você pode chegar a dizer, eu estive em outras dimensões. Né? E também multiveicular. Por que veicular? Porque nós temos veículos de manifestação, dos quais já falei no início e em outras lives. Tá? Então, você vai ter acesso a esses veículos, saber que eles existem. E, ao saber que eles existem, você vai saber canalizar o conhecimento adquirido para cada um deles ou através de cada um deles. E quando eu digo para cada um deles, porque nós somos a consciência. Nós é que utilizamos os veículos, e não os veículos nos utilizam. Então, nós passamos isso para os veículos e, com eles, vamos para as ações, para a prática propriamente dita. De forma prática, é a vivência de um paradoxo da autopesquisa para se conhecer melhor. E por quê? Porque é preciso sair de dentro de si mesmo, com a projeção, você sai de si, né, do seu corpo, e ver a própria consciência, como também a realidade por outro prisma. Sem autopesquisa, não há o autoconhecimento. Tudo bem? Vamos para a quinta vantagem. Autoconsciência, realidade contínua. De acordo com a evoluciologia, quer dizer, o estudo da evolução, a projetabilidade lúcida será uma realidade contínua para a consciência, ainda que leve muito tempo para se consolidar. No entanto, quando nos esforçamos para ser projetores veteranos, já estamos trabalhando de forma multiexistencial. Acesso às outras nossas existências. E para que isso? Para fixarmos o estado de autoconsciência contínua. Ou seja, estamos nos gabaritando aos poucos para atuarmos um dia como as consciências, né, de modelo evolutivo avançado que chamamos de serenões. Consciências que alcançaram o padrão 10 evolutivo em nosso planeta. Então, como esses serenões ou essas consciências
fazem, tá? Ainda que esta realidade esteja muito distante, né? Mas isso tudo, né? Com livre trânsito, tá? Bem desenvoltos, tá? Para atuar em qualquer dimensão com o máximo de lucidez, assim como essas consciências já fazem, já atuam neste planeta e em outras dimensões, indo inclusive a outros planetas também. É uma expansão e é infinito, ou seja, não é finita, né? Não há fim. Vai depender do esforço, do desempenho de cada consciência. Vamos para a autoconscientização multidimensional como sexta vantagem. Há uma grande diferença entre reconhecer-se como consciência e sentir-se imortal, consciencialmente perpétuo. A vivência em outras dimensões traz novamente à tona, em nosso cérebro, quem somos e de onde viemos. Temos uma live que procuramos responder a essas perguntas, né? Cada um pode por si mesmo encontrar resposta feita por séculos, né, pelos filósofos, né? Aquelas tantas que já conhecemos. Quem sou eu? Onde estou? De onde vim? Para onde vou? Ok? Aí vem a pergunta que a gente pode deixar aqui. Você já se perguntou como vive uma pessoa capaz de atuar multidimensionalmente o tempo todo e sem alienação? Olha que beleza. Podemos chegar lá. Tudo bem? Lembre-se que há uma live no meu canal que procura esclarecer e dar o pontapé inicial para essas perguntas, ou seja, como respostas a essas perguntas todas. Tá bom? Esclarece um pouco e a partir daí cada um deve se aprofundar. A sétima vantagem é a automimese, ou seja, a repetição de suas próprias atitudes, atos, ações e maturidades, né, por uma zona de conforto, não mudar. Então, a projeção também serve como um recurso terapêutico por servir de molde para nos conectarmos com o grande arquivo consciencial, a holomemória, o conjunto de nossas memórias, né? Porque elas não desaparecem. Tá bem? Podemos dizer que, com isso, além de resgatarmos qualidades individuais e informações preciosas sobre nós mesmos, também é profilático por mostrar o que não devemos mais repetir, que são as imaturidades, né? Os erros bárbaros que já cometemos. De tudo o que você fez nesta vida, quais besteiras você não executa mais? Se essa pergunta já lhe traz muitas respostas, imagine acessando o banco de dados de todas as suas existências passadas. A gente se depara com a gente mesmo quando acessa o nosso passado. E aí o que é que vem? Os arrependimentos, por um lado, né? As vergonhas, tá? Mas tem também as alegrias, o que fizemos de positivo, tá? Tudo está em nossa holomemória. Vamos para a oitava vantagem, autorrevezamento. Por meio da projeção consciente, é possível saber mais a respeito da própria existência, incluindo o quê? A futura família. Olha, autorrevezamentos. Hoje você é filho, amanhã você é pai, hoje você é esposa, amanhã é esposa. Então, grupal. Tá? O país
né? A província, região ou cidade, tá? O sexo físico, quer dizer, se masculino ou feminino, entre outros. Dessa forma, é exequível fazer já no final dessa série existencial um planejamento prévio da próxima vida intrafísica, com o auxílio dos amparadores, e assim poder encadear as existências com um propósito semelhante em uma sequência. Isso é chamado de autorrevezamento multiexistencial. Para quem veio médico ou está médico aqui, o que é que você quer ser da próxima? Quer outra especialidade? Quer outra profissão? Entende? Você pode programar desde já. Os amparadores ajudarão nesse processo. Autotoque. Nona vantagem. Autotoque. Tocar assim, em si mesmo. Tá? Tocar no seu corpo. Que proporciona autoanálise, né? E autopercepção. Então, uma maneira de conhecer melhor as várias nuances dos veículos de manifestação é realizar a prática de, quando estiver projetado, né, de psicossoma, ou seja, do veículo, pelo veículo emocional, conhecido ou reconhecido extrafisicamente quando se está projetado como alma ou espírito, tá? É o mais comum, já que não é uma projeção de mental soma, porque de mental soma não há figura humanoide, não há figura, é um ponto de luz, de acordo com a energia da consciência. Então, tocar o próprio corpo físico, estático, ali deitado, né, inanimado na cama, é algo super interessante. Apesar da facilidade de ocorrer a reentrada, né, súbita do corpo, geralmente acontece isso, não deixa de ser um interessante experimento de, como disse, autoanálise e autopercepção. A projeciologia, especialidade prática da conscienciologia, quebra a rigidez mental das pessoas e faculta a reciclagem existencial, as mudanças. Livro 700 Experimentos da Conscienciologia. 10ª vantagem, nós vamos falar de CONS. CONS, unidade de medida da consciência, do nível consciencial da própria consciência. Então, recuperação de CONS, recuperação de conhecimentos. Então, a projeção lúcida é o recurso mais avançado para um indivíduo que deseja atuar o mais próximo de seu real nível consciencial. Por meio da projeção, você acessa muito, mas muito mais coisas de você mesmo. Isto é, pela projetabilidade, ocorre uma recuperação intensiva desses cons, dessas unidades, né, relativos à maturidade, que vai tornando o projetor, pouco a pouco, mais próximo de sua realidade, própria realidade, de quando estava como consciência extrafísica, antes do renascimento ou da ressona. Se, às vezes, viajar pode ser mais significativo do que ler uma biblioteca, então o conhecimento consciente da extrafisicalidade é inegavelmente um avanço, mas um avanço mesmo, enorme, o pulo para o infinito, rumo à holomaturidade, ao conjunto das maturidades que vamos conseguindo ao longo de cada existência. 11º, cursos e eventos. Olha, no quesito capacitação, tá? A projeção
consciente serve como uma ferramenta de acesso a cursos e eventos. Onde? Nas instituições extrafísicas, das sociedades extrafísicas, comunidades, colônias, como são conhecidas, e instituições específicas que estão lá dedicadas totalmente ao conhecimento, como se faculdades fossem. Tá? Com isso, fazendo uma autocapacitação, se melhorando cada vez mais, né, em conjunto com consciências especialistas, e também com o uso de ou das paratecnologias. Paratecnologias. Tecnologias avançadas existentes no extrafísico. Nós aqui nem temos conhecimento. É por isso que quando a gente descobre algo, por descobrir uma criação, já existe no plano extrafísico. Estava só desconhecido para nós. Uma das melhores vivências é a projeção educativa. Se projetar para aprender. Como ir à escola, como ir à faculdade, como ir a um simpósio, a um congresso. Tá? Você tem o abertismo, e aí eu posso até fazer, você tem um abertismo para aprender coisas novas aqui e no extrafísico? Se não tem, é bom ter, porque terá um avanço muito grande e se diferenciará de tantas outras consciências. Ok? 12ª, desrepressão como penúltima, tá? Bom, em muitos casos, a percepção de estar fora do corpo acaba tornando-se, mesmo não sendo intencional, uma terapêutica para pessoas reprimidas, para pessoas condicionadas ou até robotizadas. Ok? Ao perceber a realidade, né, a nova realidade para si, é possível a consciência rever seu modo de vida e suas repressões em geral, como repressões religiosas irracionais, né? Aquelas infundadas mesmo, as repressões sexuais diversas, as repressões familiares, como também as repressões profissionais e entre tantas outras repressões que a sociedade nos passa. Um sinal evidente de repressão é o sentimento mortificador de culpa. Quanta gente, né, tem por aí que vive com autoculpa por causa das repressões religiosas, familiares, profissionais. E não é para ter. Não é para ter. Também já fizemos lives sobre isso. Como última vantagem para hoje, vamos falar de dupla evolutiva pela projeção consciente. Então, identificar ou conhecer o parceiro componente da dupla evolutiva, mesmo sendo uma possibilidade real de encontro via projeção, acaba sendo um recurso pouco explorado por projetores e até conscienciólogos, né, que permanecem em uma situação de carência, com uma sensação de solidão e que não fazem nada para endireitar sua vida afetivo-sexual. Várias duplas já se reencontraram, né, dessa forma e de modo sadio, de maneira sadia. Entende? Porque realmente é um reencontro. Dupla evolutiva é a união, né, que passa a ser reunião, reencontro de consciências já afinizadas
em várias ou por várias existências. Tudo bem? Pior que viver sozinho é viver se lamentando. Ok, pessoal? Vamos para as considerações finais? Tudo bem. Conhecimento versus ignorância. A aplicação de um conhecimento é muito mais importante do que qualquer conjunção teórica. Porque sem informação, qualquer ferramenta pode se tornar um instrumento sem uso, inútil até, ou mesmo indesejável, perante a evolução consciencial, a evolução pessoal. Relevância da prática versus teoria. Bem, as consciências teáticas, né, termo que utilizamos para definir uma consciência que usa a teoria na prática, né? Não fica só filosofando. Então, conheceu, parte para a prática e aperfeiçoa aquela própria teoria, né? É uma retroalimentação, né? Tem essas consciências teáticas que colocam a mão na massa, né? Em geral, valorizam e priorizam as projeções conscientes. Já o famoso teoricão, né, preso às teorias, né, preso às filosofices da vida, tende a valorizar mais a conscienciologia, ou seja, a teoria, o conhecimento, mesmo que seja de ponta, né, de relevância, mesmo que seja de uma verdade ou que sejam verdades relativas de pontos, se não forem colocadas em práticas, ficam na teoria. Então, quando elas valorizam mais a conscienciologia em si, esquece-se da projeciologia, né? E a projeciologia é a parte prática, ou a ciência prática da conscienciologia. Mas a programação existencial, tarefa ou missão da consciência se cumpre, né, e só se cumpre através da prática, né, através da realização. Pode ter todo tipo de conhecimento, mas se for teórico, não há a otimização com relação à programação existencial da consciência. Depois dessa abordagem, e pelas suas próprias experiências, você já entendeu de fato a relevância do desenvolvimento projetivo? Deixo no ar para que cada um reflita. E se tiver importância, pode investir nisso, que nunca mais será o mesmo. Qual o nível dos seus esforços frente ao domínio da projetabilidade? Ok? Pessoal, vamos para a referência bibliográfica para que vocês possam se aprofundar mais e ficar registrado o grande trabalho desse companheiro chamado Alexandre Pereira, como disse, voluntário, pesquisador, autopesquisador da Conscienciologia, e tem muitas matérias dele, muitos artigos nesses sites, tá? Consciência Lúcida, vídeos de Conscienciologia Afins e Dimensão Mental. www.dimensãomental.com.br. E para finalizar, cada ser humano, homem ou mulher, é sem precedentes, singular, é ímpar, é único, por mais parecido que seja, por mais similar que seja. Toda ação correta, olha bem, toda ação correta ocorre no lugar e no momento oportunos. Tudo se encaixa, tudo se torna sincrônico. Léxico de Ortopensat. Assim, gratidão às consciências intrafísicas e gratidão às consciências extrafísicas que tanto nos amparam. E até a próxima live. Até o próximo assunto. Boa noite.